Saudações, galerinha! Tudo bem com vocês? Titio Wagner aqui para mais uma aula, infelizmente AD. Mas vamos lá, né? Propagação de calor. A aula hoje é um pouquinho maior, a gente vai trabalhar a teoria e depois corrigir os exercícios da semana passada. Lembrando, senhores, que gostem ou não de teoria, ela é muito importante, porque vocês têm que saber ler e interpretar. E na física, se tem uma coisa muito mais importante do que fórmulas e contas, é a parte teórica, que é você entender do que você está falando. A nossa aula vai falar sobre propagação de calor ou transmissão de calor, que são os dois nomes que podem aparecer. Eu espero que vocês tenham pego o PDF da semana passada, que tem todo um textinho teórico, e feito um mini resumo desse texto no caderno que eu pedi para fazer durante a aula, tá? Então vamos revisar alguns conceitos para a gente chegar onde eu preciso chegar. Então eu preciso que você saiba os conceitos e as definições que eu vou passar agora. A primeira pergunta é, o que é matéria? Quando a gente fala a palavra matéria, o que você lembra? Matéria, senhores, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Tudo que você consegue tocar, encostar, pôr a mão, sentir, é matéria. Eu sou feito de matéria, você é feito de matéria, nós somos feitos de matéria, o universo é feito de matéria, o Sol, planetas, estrelas, o Sol, tranã, tudo é feito de matéria. Essa matéria, porém, ela é composta por partículas muito pequenas. Essa partícula fundamental que compõe a matéria, ela é chamada de átomo. Então nós temos o átomo, que é a partícula fundamental da matéria. Então tudo que existe na prática são amontoados de átomos que se unem para formar N moléculas e tudo mais que existe. Estes átomos, essas partículas que compõem a matéria, que é tudo que existe, eles estão em movimento o tempo todo, eles estão agitados o tempo todo, porque eles têm energia. Quando esses átomos e moléculas estão muito agitados ou pouco agitados, a gente precisa medir isso. E medir a agitação dos átomos e moléculas, a gente mede através da temperatura. Então, a temperatura é uma grandeza que mede a agitação dos átomos e das moléculas. Espera aí. Por que eu estou falando que eu estou medindo? Porque eu tenho um número, né? Eu estou usando um equipamento chamado termômetro, que está medindo a temperatura, que vai me dar um valor, junto com a unidade, seja grau Celsius, Kelvin, Fahrenheit, tanto faz. O ser humano, ou todos os outros animais, seres vivos, tem um sentido chamado tato, que permite a ele, por questão de sobrevivência, perceber quando algo está muito quente, quer dizer que a temperatura está muito alta, ou muito frio, a temperatura muito baixa. A gente não consegue medir a temperatura com o nosso corpo, a gente consegue sentir, a gente tem uma base, né? Diferente. O calor, o lugar onde vocês vão assim, depois que a gente morrer, sabe? Tem muito calor, muito quente. Só que calor, diferentemente de temperatura, enquanto a temperatura está medindo a agitação térmica das moléculas, enquanto temperatura é uma grandeza, temperatura é uma medida, calor é um tipo de energia. E isso é muito importante você saber, porque existem vários tipos de energia. Energia é uma das coisas mais importantes na sua vida e calor é um tipo dela. O calor é o que a gente chama de energia térmica em trânsito. Por que em trânsito? Porque o calor é a energia que flui espontaneamente de um corpo quente para um corpo frio. Corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Por que isso é importante? Porque o princípio fundamental da energia que vocês aprendem lá no 8º ano do ensino fundamental é que nada se cria, tudo se transforma. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada e transferida. Então, o calor é um tipo de energia que eu transformo calor em eletricidade, ou muitas vezes eu transformo eletricidade em calor. Eu transformo eletricidade em calor no meu chuveiro, eu transformo eletricidade em calor no forno elétrico, no secador de cabelo, e eu transformo energia química em calor no botijão de gás, no carro por causa da carburação. Então, assim, tem que saber que calor é um tipo de energia. Ok? Então vamos lá para o mais importante agora, que é a transmissão ou propagação de calor. Transmissão de calor é a denominação, a passagem da energia térmica, do calor, de um corpo para outro, ou de um corpo, né, para a mesma parte do outro. Então, existem processos que permitem com que o calor, energia térmica, passe de um corpo para outro ou de um pedaço do mesmo corpo para outro. Existem 3 processos que permitem a passagem do calor de um lugar para o outro.
do quente para o frio. Essa transmissão de calor do quente para o frio, essa transmissão de energia térmica do lugar de maior temperatura para o de menor temperatura pode ocorrer de 3 maneiras: condução, convecção ou radiação. Primeiro, condução. É o processo de transmissão de calor em que a energia térmica passa de um local para outro através de partículas. A condução, ela ocorre nos sólidos. Tá vendo aqui? Ó, eu estou aquecendo uma barra de metal, por exemplo. Quando eu estou aquecendo uma barra de metal, eu aqueço o lado esquerdo. Como que o calor vai chegar ao lado direito? O calor vai passar de molécula por molécula, de átomo por átomo, igual aqui na imagem. Ó, passa daqui para cá, 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 daqui para cá e tananã. O calor vai passar de um lado, de uma molécula para outra. A molécula da esquerda para da direita para outra, para outra. Então, nos sólidos, principalmente nos sólidos, a condução de calor é aquela que ocorre através do contato. O contato entre uma moléculazinha e outra vai passando o calor de uma para a outra, tá bom? Dessa forma, a condução, ela se expressa, ela ocorre em um meio material. Eu tenho condução numa barra metálica, eu tenho condução na sua churrasqueira elétrica lá, aquela barra fica vermelhinha pra caralho. Eu tenho condução em um meio material. Eu preciso de alguma coisa física para eu encostar para poder transmitir calor por ela. Preferencialmente, normalmente acontece nos sólidos, porque o sólido já está grudadinho, as moléculas estão muito próximas umas das outras, então passa de um para outro, ok? De molécula por molécula. A condução, ela vai ocorrer de maneira em que uma molécula que tem mais energia passe parte da energia para outra, que passa para outra, que passa para outra e assim por diante, porque as moléculas nos sólidos, elas são bem ligadinhas, então isso acontece, ok? Lembrando que na condução o calor flui de maneiras mais os materiais sólidos, do lugar mais quente para o mais frio, da molécula muito agitada, mais agitada para menos agitada, ok? Isso aqui eu não vou passar para vocês. Convecção, então é o segundo processo. A condução ocorre mais nos sólidos. A convecção, ela ocorre nos líquidos e gases, né? A gente sabe que há os 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então nós temos o líquido e o gasoso. No líquido e no gasoso, a condução é muito complicada. Então a gente tem um processo chamado convecção. O que é a convecção? É quando você vai esquentar sua água para fazer miojo. Quando você coloca a sua panela lá no fogão para fazer água, para fazer miojo, a chama pega só embaixo. Como que a água de baixo está esquentando? Está em contato lá, vai por condução, né? Vai esquentar a água de baixo. Mas e a água de cima, como que ela vai esquentar? Quando a água de baixo esquenta, ela fica mais leve. Todo líquido ou gás, quando esquenta, ele fica menos denso, mais leve. Porque as moléculas ficam mais longe, então ela fica mais leve. A água de baixo mais quente já está mais leve. A água mais quente, mais leve, sobe. A água fria, que está em cima mais pesada, desce. Esquenta, sobe. A água de cima esfria, desce. E esse é o processo cíclico circular da convecção. Porque os fluidos, seja um líquido ou um gás, quando tem temperaturas diferentes, ou seja, um mais quente ou mais frio, o mesmo líquido, eles ficam com densidades diferentes. Então, quando eu tenho o ar frio, ele é mais pesado, o ar quente ele é mais leve. Então, o ar frio desce e o ar quente sobe, esfria, ar frio desce, ar quente sobe. E isso gera correntes de calor convectivo. No forno, por exemplo, na churrasqueira, por exemplo, a grade tem que ser embaixo, não é em cima. Por quê? O calor vai esquentar a parte de baixo e ao ficar quente, esse ar quente vai subir. Lá em cima ele não está tão quente, então ele fica pesado, desce, passa pela grade quente de novo, sobe, fazendo uma corrente circular aí, ok? Como que funciona
o refrigeramento, por exemplo, pelo ar-condicionado. O ar-condicionado fica no teto, por exemplo, no teto assim, bem em cima da parede. Por quê? O ar que o ar-condicionado libera é o ar frio, e o ar frio desce. O ar que está aqui embaixo está mais quente, então ele sobe, passa para o ar-condicionado, refrigera, desce. Isso gera uma corrente de calor convectiva. Se isso não acontecer, se eu colocar o ar-condicionado no teto, aqui em cima vai ficar quente, aqui embaixo vai ficar frio. Simplesmente não acontece. Nos Estados Unidos, nos filmes americanos, você pode reparar que os ar-condicionados são todos no chão, né? O povo vai entrar para fugir assim de alguém querer matar, foge no chão. Só que lá nos Estados Unidos, galerinha, quando você vê essa tubulação no chão, não é ar-condicionado, é aquecedor, porque lá, né, é o hemisfério norte. Tá bom? Então, no que tem... e outra coisa, a convecção, ela ocorre em líquidos e gases, então ela ocorre em meio material, ela precisa de moléculas e para passar de um lugar para o outro, tá? Ela não ocorre no vácuo. Por que eu estou falando isso? Porque o terceiro processo, aqui, ó, ela não ocorre no vácuo. O terceiro processo é o contrário, ele ocorre no vácuo. Vamos falar um pouquinho de convecção aqui, que eu esqueci desse negócio. Só para vocês terem uma ideia, toda a climatização do planeta Terra, ela é formada pelas correntes de calor convectivo. Uma frente fria, uma frente de alta densidade, quando você vai ver lá assim, o pessoal do jornalzinho do tempo, lá passando a previsão do tempo, você pode ver que eles têm aquelas nuvenzinhas. Então, assim, se não fossem as correntes de calor convectivo no planeta, a gente não teria as 4 estações. Então, as 4 estações ocorrem graças à movimentação de calor convectivo, onde a frente de ar fria vem, empurra o ar quente e barababá. Isso é geografia, não vou ficar falando de geografia para vocês. Na sua geladeira, a menos que você seja uma pessoa muito rica, o refrigerador fica em cima e a parte de fruta, verdura fica embaixo. Por quê? O ar frio vai ser jogado lá em cima no congelador, que é o lugar mais frio da geladeira. E ele vai descendo automaticamente. Então, lá em cima, onde o ar frio chega mais frio, ele é realmente mais frio, e ele desce naturalmente para baixo. Por que eu não posso colocar um congelador embaixo? Porque o ar frio não vai subir, vai ficar concentrado lá embaixo. Ah, mas a minha geladeira, eu já vi uma geladeira que o congelador é embaixo. Beleza, uma geladeira de gente rica, que tem um ventilador que obriga o ar quente, que obriga o ar frio a subir. Ele não vai subir sozinho, porque ele está pesado e o ar quente está leve. Se você tem uma geladeira cuja o refrigerador é embaixo, ela tem um ventiladorzinho, um sistema de ventilação que empurra o ar frio para cima. Naturalmente ele não vai, tá bom? Por isso que nas geladeiras, as verduras, geladeira de gente normal, as verduras ficam embaixo, que é o lugar mais quente da geladeira, é embaixo, porque as frutas e verduras são sensíveis ao frio. E em cima a gente coloca as questões que quer congelar mais, tá bom? Esse assunto aqui, ele é muito importante, tá bom? Mas eu não vou falar dele agora, vou deixar para falar depois, né, em outro vídeo. E vamos ver aqui um erro. Ó, encontre o erro. O cara colocou um aquecedor e colocou ele embaixo. Vai aquecer a parte de baixo e o ar quente vai fazer o quê? Subir. Quando o ar quente subir, ele vai ficar frio e vai descer. Como aqui embaixo está quente, o ar quente esquenta de novo, sobe, esfria, gera-se essa corrente aí. Então ele está quente, ele vai subindo, o ar frio vai descendo, vai gerando essa... Repara que aqui os termômetros estão marcando a mesma temperatura. Porém, esse cara aqui está passando frio. Por quê? Ele colocou o aquecedor dele bem em cima, bem para cima. O ar quente vai chegar aqui e vai subir. Não tem como esse ar quente descer, porque o ar frio que está embaixo é pesado. Não tem como o ar quente leve empurrar o ar frio. Não tem como gerar uma corrente de calor convectiva aqui. Tá bom? Vamos falar agora da radiação térmica. Isso daqui é importante pra caralho, pelo amor de Deus. Preste atenção. Tá? É o processo de transmissão de calor por ondas eletromagnéticas, que a gente chama ondas de calor. A energia emitida por um corpo, energia radiante, propaga-se até o outro pelo espaço que o separa sem precisar de nada. Eu não preciso de uma molécula sólida, eu não preciso de um líquido, eu não preciso de um gás. O lindo da radiação térmica é que ela ocorre no vácuo. O que é vácuo? É quando você manda mensagem para a pessoa e ela não te responde, isso é um vácuo. O processo de radiação térmica, por que ele é o mais importante? Porque é pela radiação térmica ou irradiação que
a energia, o calor do Sol, a luz, o calor e muitas outras coisas, mas principalmente o calor do Sol sai do Sol e chega até a Terra. O calor não vem por causa do vento, porque não existe vento do Sol até a Terra, não tem nada, tem um negócio chamado vácuo do espaço. Para o calor chegar até na Terra, ele vem por radiação térmica. É muito comum a gente chamar a radiação térmica de irradiação, tá? Essa palavra vai aparecer nos exercícios. Então, lembra-se que o calor que existe na Terra ele vem do Sol, através do processo de irradiação, aquece as massas de ar que fazem convecção entre si, darababá. Mas o calor que chega na Terra, 90% do calor que está na Terra vem do Sol através do processo de irradiação. Só um pouquinho que está no núcleo da Terra, mas o resto é tudo de lá. A radiação, né, ela tem um pequeno probleminha bom, na verdade. Não são todos os meios materiais que permitem que o calor passe por ele. Então, se eu tenho um espelho, o espelho reflete a luz. Beleza. Só que além da luz, ele pode refletir o calor. Por isso que muitos prédios, edifícios, aqueles negócios em negócio de filme, eles são espelhados. Eles não são espelhados porque é bonito, também não é. Mas porque eles refletem a luz para fora. O calor fica de fora, o sistema de ar-condicionado desse é mais barato, o refrigeramento é mais barato, mais eficiente, né? Funciona desse jeito. É claro que existe um negócio chamado efeito estufa, porque a Terra tem um negócio chamado camada de ozônio, tá, gente? O calor que entra não sai daqui, sai um pouco, mas não sai todo. E esse processo de manter o calor dentro do planeta é o que permite a existência de vida na Terra, viu? Então isso é muito bom. Então vamos lá, como que o calor escapa de uma casa? 25% escapa pelo telhado. Só que se a casa for de telha ternite, escapa menos ainda, porque o calor entra e não sai de jeito nenhum quando é telha ternite. 35% é perdido através das paredes, tá? Claro que depende do material. Então, dependendo da parede, o calor sai. 10% pela janela, então se você abrir a janela vai melhorar 10% da sua vida, tá? Se estiver muito quente. 15% pelo chão, né? Porque a terra absorve um pouquinho de calor. E 15% através das valhas e gretas, que é o ligamento das paredes aí, das colunas, tá? Atividade PDF. Vamos lá, faz uma pausa, bebe uma aguinha, né? Número 1. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos uma sensação de que ela está mais fria do que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com um cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após... Faltou um acento. Nossa, gente, faltou um acento. Após longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e outra na parte de madeira, sentimos a parte metálica mais fria. Fisicamente, a sensação térmica mencionada explica da seguinte forma. Lembrando que existem materiais que conduzem o calor muito bem, né? Se eu tenho uma barra de metal, ela vai conduzir muito bem, e alguns não conduzem tão bem, mas conduzem. A madeira é um bom fornecedor de calor. Falso, ela não fornece calor, viu, gente? A madeira só vai fornecer calor se ela for queimada, né? O metal absorve mais temperatura que a madeira. Gente, temperatura é uma medida. Temperatura é uma medida. O metal absorve mais calor, beleza. Mas não se absorve temperatura. Temperatura é uma medida. Não tem como você absorver 5 segundos. Não tem como você absorver 3 metros. Não tem. Letra C. O fluxo de calor, corretíssima essa frase, o fluxo de calor é maior no metal da madeira. Verdadeiro. Por quê? Além de que ele fica tanto mais frio quanto mais quente. Quando o material ele é bom condutor, ele esfria mais e ele esquenta mais. A madeira retém mais calor que o metal retém mais frio. Não existe frio, existe ausência de calor. Madeira retém mais calor que o metal. Falso. 2. Associe a imagem com o processo de transição de calor. Olha aqui a primeira. A primeira nós temos materiais sólidos encostando no outro, batendo. Quando a gente tem materiais sólidos encostando no outro, a gente tem condução, que é um processo de transmissão de energia térmica feito sem que haja transporte de matéria, né? A matéria, a espada aí, o bichinho tá lá, parado, não vai ter matéria. Então, número A, liga que é número 2. A letra B, ó, a letra B, assim, a mulher sentindo os ventos, né? Os ventos esquentando ou esfriando é um processo em que o ar quente sobe, o ar frio desce e isso gera uma corrente de calor convectivo. Então a letra B vai se ligar com a número 1. Convecção é o processo de transmissão de energia térmica feito de partícula para partícula com transporte de matéria de uma região para outra.
Com transporte de matéria, pessoal, é porque o ar quente sobe, o ar frio desce, essas moléculas se misturam. Na condução, não há transporte de matéria. Eu encostei, sei lá, um pedaço, o ferro, a churrasqueira na carne, churrasqueira elétrica na carne. O ferro da churrasqueira não vai passar para a carne, né? Isso é óbvio. E a terceira imagem, nós temos o Sol aqui, que é a irradiação, né? Muito óbvio. Irradiação é o processo que consiste na transmissão de energia térmica por meio de ondas eletromagnéticas. Ocorre no vácuo quanto em meio a materiais, verdadeiro. Tá bom? Irradiação do Sol, só irradiação. Enfim. Professor, por que irradiação? Isso aí vocês vão aprendendo que vem, chama-se ondas infravermelho. Quando a gente fala a palavra onda infravermelho, a gente pode resumir com irradiação, que é o calor, tá? Existem vários tipos de onda e a infravermelho é o calor. Por isso que se chama irradiação, é só um comentário. 3. Analise as situações a seguir, descritas considerando-se o processo de transferência de calor relacionado a cada uma delas. De novo, para a gente identificar qual é o processo. Número 1. Um legume se aquece ao ser colocado dentro de uma panela de água fervente. O congelador localizado na parte superior da geladeira resfria todo o interior da mesa. 3. Os componentes eletrônicos de aparelho em funcionamento em uma estação espacial transmitem calor para o espaço. Então, o legume, que é um negócio sólido, se aquece ao ser colocado dentro de uma panela com água fervente. O legume é um bicho sólido. O legume não vai fazer assim, o legume quente vai para cima, o legume... Não. O legume vai ser aquecido por condução, por estar em contato com a água quente. Ok? Pelo amor de Deus. O congelador, na parte superior, vai liberar ar frio lá em cima. O ar frio desce. O ar quente sobe, refrigera, desce, sobe, refrigera, desce. E isso é o princípio da convecção. Convecção, tá? Ainda as duas. E os componentes eletrônicos de aparelhos em funcionamento de uma estação espacial transmitem calor para o espaço, onde não há matéria, onde o calor se propaga por radiação, letra C de Cristo. 4. Para cozinhar um alimento que precisa ser mexido por muito tempo, geralmente se usa uma colher de pau. Para fazer um churrasco, normalmente se atravessa a carne com um pedaço de metal, que é o espeto. Justifica a diferença de materiais utilizados. Primeiro, no primeiro caso, eu não vou escrever hora nenhuma resposta aqui. Você vai ouvir o que eu estou falando e interpretar a sua resposta. No primeiro caso, para você cozinhar uma sopa, você vai usar uma colher de pau porque você vai ficar em contato com a colher o tempo todo e ela não vai esquentar. Como o contato com a colher é muito frequente, a colher não pode esquentar. E a madeira, ou seja, o pau, é um mau condutor térmico. Desculpa, é um mau condutor térmico. Já a carne, ao ser assada, eu preciso espetar a carne, eu quero que a carne assa por fora e por dentro. O metal, ao ser aquecido, o espeto de metal vai ficar tão quente que vai aquecer a carne por dentro, enquanto a churrasqueira, né, o calor irradiado da churrasqueira vai assar a carne por fora e o metal assa a carne por dentro, porque ele vai esquentar tanto quanto a própria brasa, né? Escreva outros exemplos de objetos compostos de materiais isolantes e condutores. Então, você vai dar exemplo aí de dois isolantes e 2 condutores. Aí vocês se viram, tá? 5. Você coloca a extremidade de uma barra de ferro sobre outra. A extremidade de uma barra de ferro sobre a chama, segurando-a pela outra extremidade. Você vai pegar de um lado e vai colocar na chama do outro lado. Você não vai colocar na mesma, né? Dentro de pouco tempo, você sente, através do tato, que a extremidade que você está segurando está começando a aquecer. Podemos afirmar que o calor se transferiu por condução. Afinal, o pedaço mais quente, a molécula mais quente dessa barra passou energia para outra, até chegar nessa primeira. Pessoal, eu sei que não é uma matéria fácil, eu sei que é uma aula meio longa, porém espero estar ajudando vocês, tá bom? Não esquece de comentar. Qualquer dúvida, peça ajuda. Titio tá aqui para isso.